Vamos em frente com o nosso programa, com o nosso Tudo Posse. Eu lembro a vocês de todo o Brasil que nós temos um canal direto de comunicação com vocês, que é o nosso WhatsApp, 0 Operadora 11 99681 9742. Eu estou aqui esperando o seu recadinho, a Maria Cândida, os nossos convidados. Enfim, pode mandar recado para a gente, mas lembre-se, nós queremos saber de onde você acompanha o nosso programa e também qual o seu nome, né? Manda recado completo para a gente aí. Agora vamos para a entrevista. Imagine que a sua vida é um carro e ele saiu da fábrica novinho, 0 quilômetros, né? Como você ainda não sabia dirigir, os seus pais então guiaram até que tivesse uma idade suficiente para assumir o controle ali desse veículo. Então você deixa o banco do passageiro e segura o volante sozinho. Você tem todas as estradas do mundo à sua frente. Basta apenas decidir qual delas deseja, qual delas você quer percorrer. Não te parece aí uma imagem linda, uma imagem perfeita, Maria Cândida? Agora imagine que alguém sem nenhuma autoridade para isso simplesmente arranca o volante das suas mãos, te empurra para o banco do passageiro e passa a decidir tudo, te deixando como mero espectador da viagem. É exatamente isso o que acontece quando você permite que qualquer outra pessoa decida os rumos do seu destino. Família, amigos, sociedade. Quantas e quantas vezes somos incentivados a seguir em uma direção contrária à que de fato escolheríamos? Por isso nós estamos recebendo o Head Trainer William Li para nos ajudar a encontrar nossos verdadeiros caminhos. Ele vai falar sobre isso. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Como vai? William, boa tarde. Obrigado. Valeu pela presença. Boa tarde, Maria. Obrigado. Nossa, é bem densa essa conversa, né? É densa. É um assunto que realmente mexe com as pessoas. Mexe bastante com as pessoas e grande parte da população não sabe dizer não para agradar as pessoas, né? As pessoas têm dificuldade hoje de dizer não. No mundo da tecnologia, de você querer surpreender, de cada vez mais estar próximo, conectado com as pessoas têm esse receio no ambiente familiar e no ambiente profissional de dizer não, para não desagradar, para ser aceito. Então, não é um medo de rejeição? Medo de rejeição. O medo, na verdade, é um dos itens que mais atrapalha o desenvolvimento do ser humano, né? O medo de ficar sozinho, o medo de ficar pobre, o medo de ficar doente, o medo de não ser aceito. Então, nós temos medos, né? E existem maneiras de você aprender a lidar, porque o medo é importante. O medo faz com que a gente também tenha cautela. Né? Claro, isso não é necessário. Mas o medo da rejeição é um dos pontos que tem uma demanda muito grande de pessoas e principalmente profissionais que acabam procurando o nosso trabalho. Tá. William, tem como mensurar hoje quantas pessoas não conseguem tomar conta da sua própria vida? A gente não tem um número exato, mas a gente acredita que hoje quase 90% da população, né, não toma conta da própria vida. Quase 90%? Quase 90% da população. Isso tem relação com felicidade, ou melhor, com infelicidade também? Também, porque a busca isso é constante. A maior parte da população não tem essa oportunidade de identificar o que a gente chama de propósito de vida, né? Aquilo que te realiza, que te faz feliz. Tem profissionais executivos bem-sucedidos, tem liberdade financeira, tem êxito na carreira, na parte profissional, mas chega numa idade que ele não se sente feliz, não se sente uma pessoa realizada. E acabam procurando alternativas. Então, hoje, nós do Instituto Inovis, a gente se preocupa muito nessa base, na formação dentro de casa, na família, né? Nessa estrutura, que os pais consigam educar os seus filhos e tenham esse autocontrole, né? Já na educação. Só que essa educação começa com os próprios pais. O conhecimento, essa busca do pai mudar realmente com o comportamento. Porque normalmente o pai e a mãe transferem essa educação, essa fase só para o colégio, para a escola. Né? Verdade. Os pais hoje suprem as necessidades, olha, eu te pago um bom colégio, uma boa escola, uma boa formação, você faz cursos extra, quando o pai tem condição, manda para fora do país para fazer, né, um intercâmbio, e ele acha que é o suficiente. E o que a gente percebe, o que falta são coisas simples, que é o contato, o carinho, a educação presente, realmente replicar coisas simples, que é nessa formação que traz esse lado humano. Porque hoje a maioria dos jovens estão numa era muito automatizada, né? As conexões já não existem mais. Você vê no ambiente de um restaurante, cada um está no seu celular, no seu WhatsApp, né? Perdeu esse diálogo, essa conexão. E aí, quando tem essas conversas, é muito mais fácil transferir. Ou para dizer do que dizer não, né? A pessoa aceita.
E o dizer não também é importante no processo. Na educação, principalmente, a gente vê com tratamentos com jovens que sejam usuários de álcool, droga, o tratamento inicial para o apoio à família, porque quem tem que ter apoio é a família, né? O usuário precisa de acompanhamento, mas a família tem que ser muito enérgico nesse momento. William, então você está dizendo assim que o principal problema, quer dizer, que é o fato da gente não tomar conta da nossa própria vida, a causa inicial está lá em casa. Estaria na formação. Na formação. Isso. Na formação. Porque hoje os pais não tomam a devida responsabilidade no sentido, por exemplo, de filhos na educação. Olha, aqui em casa quem manda é o papai e a mamãe. Começa com práticas simples, que é falta de orientação, os pais não sabem, mas perdeu essa noção. Tem pais que beijam seus filhos, que demonstram amor, mas ele não tem entendimento que isso pode ter uma conotação no futuro. Na formação desse jovem, eu digo beijo na boca, por exemplo. Né? Eu acho assim bonito, muito, digamos assim, para a família isso é uma demonstração de amor. Mas perante a sociedade hoje acaba tendo situações que deturpa na cabeça do jovem, porque ele beija o amiguinho, por exemplo, na escola, pegar um jovem de 4, 5 anos, ele beija o amiguinho na escola como um gesto de amor. Ele não entende que aquilo é uma coisa entre pais, né, e o filho, porque na cabeça dele, se o pai não explica, ó, papai e a mamãe dá beijo, mas na escola você não pode. Tem pais que não têm nenhuma preocupação, nem esse cuidado nessa formação. Eu estou dando um exemplo, né, bem mais en passant para vocês entenderem. E os pais que, na realidade, compartilham que a casa é do filho. A casa não é do filho, é do pai e da mãe. Tem um respeito. Isso torna os filhos mais dependentes? É que os filhos eles começam a buscar também e começam a desenvolver a resiliência. Porque hoje o jovem, ele é muito fácil. Nós somos de uma geração, eu me recordo, né, da minha infância, para adquirir um presente por melhor condição que meu pai tinha, para trocar o meu tênis, por exemplo, eu tinha que esperar o Natal ou o meu aniversário. Hoje eu vejo meus filhos, ele abre o guarda-roupa, ele tem lá 6 pares no mínimo de tênis, de sapato. Né? A condição hoje é muito favorável para a compra. Isso na formação do jovem é complicado, porque ele também tem que aprender a ouvir não e no momento apropriado. O porquê do não? Porque a vida lá fora não é tudo sim, né? É aquele pai que cede quando o filho faz birra, faz todas as vontades do filho. Também, e quando o pai não compra a felicidade do filho, ele acha que está educando o filho. Né? O pai não tem o tempo necessário para dar esse carinho, essa atenção. O que ele faz? Olha, você quer ir no shopping? Tem aqui um valor. O que você quer de presente? Principalmente pais separados é muito comum, né? Principalmente o pai, o homem, tá? A mulher nem tanto, porque a mãe, ela tem uma outra formação, né? Mas normalmente o pai é aquele que compra o carinho do filho. Ele não tem o tempo suficiente, o que o filho quer? Ele vai lá e disponibiliza isso. Né? E quando ele vai para o mercado de trabalho, para o dia a dia dele, ele vai ver que não é um mar de rosas. E é nesse ponto que eu vejo que é importante nós entendermos que a formação começa na base. Do pai aprender a dizer não, a mãe no momento oportuno explicar o porquê do não simplesmente dizer não. Então, mas isso já foi falado muitas vezes, né? A gente vive falando isso e não muda o comportamento. Por que você acha que acontece isso? Eu acho que também é um pouco de preguiça do ser humano. É como praticar atividade física. Né? As pessoas sabem que é importante, né? E não praticam por conta de preguiça. Né? Alimentação saudável. As pessoas sabem que é importante, né? Mas acabam exagerando por conta de preguiça. Né? Então, esse comportamento é do dia a dia. Então, a partir do momento que ele se dá conta, é uma mudança de comportamento mesmo. E aí, realmente, ele vai aprender a ter domínio e assumir a sua própria liderança, a liderança da sua vida. Tá, explica pra gente, então, o que é esse conceito de liderança? O que é ser líder hoje? O líder é ser líder da própria vida. É aprender realmente a fazer uma boa escolha. Nós somos frutos das nossas escolhas. A gente gosta de transferir a responsabilidade sempre para terceiros. É muito cômodo. Eu venho de uma situação mais não tão confortável como a sua, meu pai não me deu oportunidade, eu estudei numa escola mais simples, eu não tive a oportunidade que você tem de hoje ter um emprego melhor. As pessoas costumam transferir. A mesma coisa, hoje nós vivemos uma questão política que está, né, em alta sobre crise, né? Mas eu vejo que a crise é muito mais política do que propriamente econômica. Mas o que agrega
na minha vida eu estar preocupado com isso. Eu preciso ter uma atitude, uma mudança de comportamento, porque isso é cíclico. Nós já vivemos cenários econômicos recentes, já viveu, e nós vamos superar mais esse momento. A questão é que as pessoas ficam presas, transfere a culpa para X, Y, Z. A pessoa não assume a devida responsabilidade. Se a vida não está do jeito que a pessoa quer, provavelmente as escolhas foram erradas. E a pergunta é, qual a atitude que ele vai ter hoje para daqui 10 anos, 15 anos, ele está colhendo o que ele plantou hoje? Porque se ele não fizer absolutamente nada, daqui 5 anos ele está vivendo na zona de conforto com uma situação pior. E pode, desculpa. Imagina, claro, Maria. Vai você. Então, vamos lá então. Porque muita gente confunde, assim, liderar, comandar com poder e ter dinheiro. Sim. As pessoas não esperam tudo isso na sequência, tudo isso junto? É que o processo de liderança na cabeça da grande parte da população é comandar a vida dos outros, e não é. A liderança começa a partir do momento que você é líder da sua própria vida. Tá. Você tem o equilíbrio na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Esse é o ponto X. E a partir desse momento, é um processo de desenvolvimento da liderança inspiradora. O que é a liderança inspiradora? Que as pessoas realmente admiram e querem estar próximo a você. Eu vejo habilidades, competências e eu quero estar próximo, porque eu aprendo. Nós somos reflexo das 5 pessoas que a gente mais convive. Vocês acreditam nisso? Nós somos a média. Porque nós aprendemos, né? Porque a gente acaba convivendo com essas pessoas. Sugando um pouquinho dessas pessoas e deixando um pouco de nós neles também. Exato, as coisas boas e ruins. Então esse processo, por quê? São as 5 pessoas que a gente mais se relaciona, é o reflexo hoje do nosso dia a dia. E a gente muitas vezes não para pensar sobre o assunto. Se você analisar as 5 pessoas que você mais convive, você tem modelos semelhantes a essas 5 pessoas, no seu comportamento, no seu dia a dia. Eu acho que a terapia é fundamental. Não sei se você acredita em terapia. Sim, acredito e sou a favor. Eu acho que a terapia é importante, põe o ser humano e o indivíduo para pensar e tomar a devida decisão. Eu sou contra a terapia que você vira dependente. Né? Eu tenho que consultar meu terapeuta, meu psicólogo, minha psicóloga. Muito pelo contrário. Tem bons profissionais que orientam o tempo todo o indivíduo, que ele toma a decisão, que ele faça uma boa escolha. Né? E ele dá opções para que ele comece a ampliar a percepção dele para tomar uma boa escolha, né? William, quais as consequências desse adulto já hoje, né, que na infância teve tudo e agora chega na fase adulta, se depara com uma sociedade que empurra para a esquerda quando ele gostaria de ir para a direita, que puxa para baixo quando ele gostaria de subir ou vice-versa, que não encontra felicidade mesmo na vida pessoal, profissional, que não tem o dinheiro, que tem uma visão invertida das coisas, que não consegue ser dono de si mesmo. Qual que é a consequência para ele? A consequência que a gente diz que normalmente vem o erro da base. Ele não criou essa resiliência. Resiliência é o quê? A capacidade de lidar com a adversidade. Porque a vida vai ter obstáculos. Eu digo constantemente, nós somos administradores de problemas. Vocês acreditam nisso? Acredito. Você não quer problema, eu acredito totalmente nisso. Nem acorda, porque do lado da sua cama é capaz de você ter um problema, dentro da sua casa. Nós somos administradores de problemas. Né? Então, a partir do momento que esse jovem teve tudo na vida, é muito provável que ele tenha dificuldade na vida pessoal dele e profissional, porque ele vai ter adversidade, ele vai ter dificuldade de se levantar. Porque a resiliência é a capacidade de você lidar com a adversidade. Você vê pessoas de classe baixa que normalmente sofreram na infância, na adolescência e decidiram, ele tomou a decisão, não quero passar por isso e nem não quero que meus filhos passem com isso. Eu não quero construir uma família que passou pelo processo que eu vivi. Ele, por conta dessa decisão e atitude dele, ele muda. Você pode perceber quantas pessoas que vieram de uma classe, né, e hoje vão se desenvolvendo. E normalmente as pessoas que têm tudo que o pai pode oferecer têm dificuldade no seu desenvolvimento. Tem. E qual o caminho? Qual o caminho? Qual o caminho? O caminho hoje, você tem opções, principalmente quem tem condições financeiras. Né? Existem coaching, tem profissional na área da terapia. Hoje existem boas escolas que estão preparando o jovem nessa formação com uma metodologia diferenciada, preparando ele, lidando com a adversidade. O ponto principal, o pai e a mãe têm que mudar o comportamento. Tem que ter a mudança dentro de casa. Acabar com essa era do jovem chegar na escola e enfrentar professor dizendo eu estou pagando. Meu pai que está pagando. Vida, então vem na base, na educação. É o fim do mundo. Mas né? isso é muito comum.
Você vê alunos agredindo professores, a gente tem que tratar eles como mestre. Né? Eu sou de descendência oriental, sou nascido no Brasil, mas eu admiro muito isso na cultura oriental. Né? O jovem se curva para o professor, ele trata ele como mestre. Por quê? É nessa formação do respeito que começa essa nova educação. E dentro de casa também. A gente tem uma cultura, eu tenho filhos pequenos, né? A gente vem numa sociedade, minha esposa é brasileira. Na nossa cultura ocidental, quem come primeiro no almoço, no jantar em casa? É os filhos, né? Na cultura oriental, não. Quem come primeiro são os mais velhos. Então, a minha avó, ainda eu tenho o privilégio de ter a minha avó viva, quem é a primeira a comer em casa é minha avó. Esse respeito, né, eu acho que precisa ser trabalhado e elaborado um pouco melhor dentro de casa, na formação. Então, mas isso que você falou é cultural também. É cultural. É cultural. Você vem de uma formação oriental, de uma cultura totalmente diferente, onde tem disciplina, onde é outra coisa, as pessoas têm respeito, disciplina e tudo. Aqui meio que... aliás, você consegue fazer uma comparação, né, entre essa liderança da cultura oriental e da cultura brasileira hoje? Eu vejo que é o seguinte, a cultura oriental tem um ponto que eu não gosto, que é de ser duro, rígido. Tá? Eles são realmente... vai ao extremo, eu acho que não precisa, tem que ter um ponto de equilíbrio. Mas a gente vive numa sociedade globalizada, a gente tem acesso à informação de qualquer lugar do mundo. Né? O que eu vejo, e isso não é só oriental não, eu vejo alguns amigos que são brasileiros que têm essa educação e é uma prática que fica a sugestão para os telespectadores, todo o almoço e o jantar na minha família, os filhos agradecem pós o almoço. Quem serviu e quem realmente cozinhou. Você começa na formação. Eu tenho um filho de 2 anos e uma menina de 6. Isso tem que começar dentro de casa. Isso você não precisa buscar esse espírito de liderança fora, porque é nesse momento que o filho começa a dar valor ao que ele tem. O problema é que hoje a maioria dos jovens não tem uma coisa chamada gratidão. Isso é uma prática do nosso programa Liderança Inspiradora. É ser grato pelo que você já tem. Mas isso também você aprende com os pais, né? Aprende também com os pais. Por isso que eu falo, os pais são os melhores educadores. Porque os filhos são a referência pai e mãe. Claro, o colégio tem uma bela participação nessa formação, mas não é o suficiente. Se tiver a ausência do pai e da mãe, você vai ver que normalmente esses jovens crescem sentindo falta. E é justamente esse o ponto que preocupa, que muitos deles acabam se perdendo em outras coisas, né? Que a gente sabe que buscam, né, esse reconhecimento ou saída no momento de ausência, no momento de dor, ele busca na droga, no álcool. Um grande equívoco que ocorre muito é os pais, quando informam seus filhos, falam sobre drogas. Quando falam, né, ele diz que droga é ruim, mas ele não explica o porquê. E o jovem, na carência, na dor, ele muitas vezes, ele está lá sofrendo e ele não tem essa presença próxima de pai e mãe, nessa comunicação que a gente chama de assertiva, e o amigo ele oferece. E aí ele percebe que a droga é boa pra caramba. Que é o maior barato, que é bom pra caramba. O pai e a mãe não entendem nada. Então os pais hoje precisam, na educação familiar, realmente dar essas orientações. Ah, mas eu não aprendi. Ok, busque informações. Hoje a gente vive numa sociedade que nós temos oportunidade de ter qualquer tipo de informação com acesso rápido. Tem a internet a favor. Né? Então é importante que os pais busquem essa conscientização da importância na formação do jovem dentro de casa, para que ele não busque na hora da dor, né, alternativas. Porque se o pai é ausente, a mãe é ausente nessa comunicação, muitas vezes a mãe é presente e o pai é ausente. Isso tem uma conta que vai ser paga lá no futuro. Né? É importante esse acompanhamento. Tudo bem, a gente cria os filhos para o mundo, mas é uma responsabilidade nossa de prepará-los eles para o mundo. É uma responsabilidade nossa. É a primeira escola. Primeira escola. E outro equívoco é quando os pais têm vergonha. Porque o que acontece? Normalmente os pais escondem isso da família. Eles se deparam com uma situação, descobrem que o filho é usuário de qualquer um dos itens, ele esconde, muito pelo contrário, ele precisa ter coragem de deixar claro para as pessoas próximas, vovó, tios, por quê? É a hora que ele vai pedir auxílio. Por exemplo, se o meu filho é usuário, se dentro de casa eu não consigo ter recurso para isso, o que ele faz? Ele começa a vender objeto. E a gente sempre culpa o lado mais fraco. Será que a nossa funcionária que trabalha anos, né?
ou é o amiguinho do filho que vem em casa, a gente não percebe e muitas vezes está dentro de casa. E aí ele vai pedir para quem? Para o vô e para a avó. Pô, eu queria um tênis novo, um boné novo. E a avó e o vô muitas vezes não sabem, é aonde dá o recurso. Né? Então, hoje, é muito importante ensinar os filhos a fazer uma boa escolha, mas os pais precisam aprender também a fazer uma boa escolha. William, obrigado então pela conversa, Obrigada. pela presença. Obrigado. Passe seu contato, por favor, para a gente então. www.institutoI9C, né, a letra I, o número 9C, leia i9c.com.vc. Então, Instituto I9C com você. Tá certo. Muito obrigado mais Obrigado uma vez pela oportunidade. Valeu, obrigado mesmo. Obrigado. Gente, vamos fazer um intervalo. Olha, no próximo bloco nós vamos falar sobre o estresse pós-traumático. A Sandra Almeida vai estar com a gente aqui, ela é psicóloga. Uma conversa ótima que com certeza você vai gostar também. É só ficar ligadinho aqui no nosso Tudo Pós.